Certo. Boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos aqui iniciando essa forma de apresentação. Já fiz algumas, né? Participei de mais de 200 já nesse momento. As reuniões todas são feitas dessa forma, por vários sistemas, né? E a gente fica feliz em ver uma quantidade grande de colegas participando. Como é que iniciou essa história de participar de infecção urinária na gravidez? Foi em 2016, eu estava no Albert Einstein lá fazendo um curso de parto adequado, um colega me convidou para assistir uma palestra do FDA americano, onde o FDA mostrou inúmeras dificuldades de resistência bacteriana com o uso de quinolonas e começou a colocar os antibióticos possíveis de ser usados. É o que nós vamos colocar hoje, né? É o que nós vamos colocar hoje nessa apresentação, né? Então, é uma apresentação que vai falar a respeito dos antibióticos, né? São possíveis de usar. E como a infecção urinária pode ser tratada na mulher, é evento extremamente comum, né, na paciente, né? Vamos lá. Cadê? Setinha para baixo. Aqui, só não vai. Lembrar que esse evento ele foi iniciado também, reiniciado o ano passado, onde juntou a Sociedade de Urologia, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, de Patologia Clínica, né? E com apoio do Laboratório Zambon, né? E a Sociedade de Infectologia, desenvolveu, né, um consenso, né, entre as sociedades todas, né? Tem 3 salas de espera. A gente trabalha também tudo com medicina baseada em evidência, tudo isso é baseado em evidência, nada é da minha cabeça. Por sorte da gente, essa semana, né, a Sociedade Espanhola mandou para a gente, né, o que estão se fazendo na Espanha em termos de infecção urinária, né? Foi muito interessante, ajudou bastante a gente também, mas nada diferente do que já tinha sido aprovado pela FEBRASGO, pela SBU, pela Sociedade de Patologia, né, e Análises Clínicas e de Infectologia, né? Então, vamos ter um pouco de paciência, que está entrando mais gente do que a gente esperava. E aqui estão meus conflitos de interesse. Eu já fui speaker para vários laboratórios, né? E também hoje estamos fazendo a respeito da Zambon, né? A Zambon deixou toda a liberdade da gente para a gente fazer, não exigiu absolutamente nada de falar, absolutamente nada diferente do que se sabe. Tem que admitir esse ponto. Será que nem aqui, não? Sempre para cima ou para baixo. Hein? Vendo? Então, a medicina baseada em evidência. Vamos. E o tema da aula é recomendações para o manejo clínico das infecções do trato urinário inferior em gestantes e não gestantes. Um consenso da SBI, da FEBRASGO, da SBU, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Aqui está muito pequeno esse slide, mas em 2018, esse Hospital Mãe de Deus, lá do Rio Grande do Sul, né, ele passou uma advertência aos seus médicos, né, para o risco que era a utilização de quinolonas. Isso foi publicado pelo Brasil afora e chamando a atenção de nós pelos efeitos adversos e eventos adversos da quinolona, né? Vamos lá. Então, o histórico, a gente já contou mais ou menos, né? Para fazer esse consenso, iniciou-se a primeira reunião em junho de 19, a gente participou de algumas reuniões antes disso aí, né?
É a primeira reunião presencial reunindo a SBI, a FEBRASG e a SBU na sede da Infectologia de São Paulo. Em agosto de 19, foi apresentada a proposta, com recomendações conjuntas durante um evento muito profissional, com médicos de todo o Brasil, em São Paulo. Eu também estive presente nisso. Essa reunião presencial em São Paulo, com representantes das sociedades médicas, foi discutido os conteúdos apresentados pelos participantes e envio do paper para o Brazilian Journal de Infectious Disease, que foi publicado esse paper, né? E definição dos médicos de cada sociedade. Então, cada sociedade apontou o médico, né? Apontou o médico para ser responsável por representar a sociedade na formação do consenso, que é basicamente um protocolo clínico. Em outubro de 19, a SPC entrou, participou, né? Auxiliando mais recomendações conjuntas. Em novembro e dezembro de 19, e foram feitas considerações adequadas e finais de todos os participantes. Em fevereiro de 2020, foi enviado o paper para publicação e publicado no Jornal Internacional, né, de Doenças Infecciosas, né? E está aí o paper colocado aqui. Vou tirar isso aqui. Está vendo. Vamos para frente. Então, esse paper, né, foi feito exatamente, aqui tem todos os médicos que estavam relacionados, apresentados pelas sociedades médicas, né, de todas as 4 sociedades médicas. Foi bastante interessante, porque esse era um problema que vinha incomodando a medicina brasileira, né? E a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, a SBU, a Sociedade Brasileira de Patologia, e aí fez a revisão de diretrizes, recomendações, e baseada toda em protocolos clínicos mundiais. Então, nós dividimos esse tema em 5 temas. A bacteriúria assintomática, a bacteriúria assintomática durante a gravidez, a cistite não complicada na mulher, a cistite durante a gravidez e infecção do trato urinário inferior recorrente. Vamos agora falar da bacteriúria assintomática. Era sempre uma preocupação muito grande da gente, a bacteriúria assintomática, né? E ela se mostrou, né, que não é tão importante assim, a não ser em certas situações que a gente vai falar aqui, né? Presença na urina de uma ou mais espécies bacterianas em quantidade significativa, na ausência de sinais e sintomas do trato urinário. Mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, né? Ela também não apresenta disúria, nem polaciúria, nem dor suprapúbica. É uma doença de laboratório. Por isso que ficou definido, né? Ficou definido que só tem indicação de tratamento em algumas situações, né? Apenas 2 situações foi identificada que deve ser tratada a bactéria assintomática, aquela que dá na cultura positiva. Uma que interessa diretamente a gente, que é durante a gravidez, né? Nem na senectude, que era muito comum, na infância também, que era muito comum se tratar em infecção bacteriúria assintomática, hoje não precisa tratar, não há vantagem nenhuma e tem mais complicação do que benefício. E no caso de procedimentos urológicos invasivos. Então, para quem interessa mais a parte de GO, só durante a gravidez. E nós devemos rastrear a bactéria assintomática durante a gravidez, como é feito nos protocolos clínicos de todos os lugares. Principalmente, um rastreio, né, no começo da gravidez, com a cultura antibiograma, se der positivo, evidentemente, e outro no início do 3º trimestre, né? Não há benefício no diagnóstico e tratamento em qualquer outra situação. Urina turva ou fétida em pacientes sem sintoma, controle pós-tratamento em pacientes assintomáticos, exceto em gestantes, né? Não rastrear e não tratar. Olha só a quantidade que nós tratamos, né? Pós-menopausa, diabetes mellitus, criança, catéter vegetal de demora, lesão raquimedular, cirurgia neurológica, transplantados, idosos com disfunção cognitiva, mulheres não grávidas. Então, isso tudo
não está mais indicado o rastreio com cultura antibiograma, né, para a infecção urinária, e sim na gravidez e ao se fazer procedimento urológico. Isso está concluído aí a bacteriocefalose, bem resumida, né? Então, só ficou para se tratar, segundo o antibiograma, na gravidez e ao se fazer procedimentos urológicos. A bacteriúria sintomática na gravidez, né, ela tem a presença em não gestante de 2 a 10%, evolução para ITU sintomática em 25% e associada à prematuridade e baixo peso, que nós conhecemos isso há muitos e muito tempo, né? A não tratada evolui até 40% a pielonefrite, por isso é obrigatória do GO de fazer a cultura no primeiro trimestre e no início do terceiro trimestre. E com tratamento, o risco de pielonefrite cai para 3%. Então, fica na nossa obrigação de fazer essa cultura em todas as gestantes. Nas outras pacientes que nós citamos atrás, não há indicação de fazer essa cultura. Quando rastrear? Início do pré-natal, né, como nós já falamos, isso está em todos os protocolos que nós temos, e no início do terceiro trimestre. Considerar intervalos menores em caso de maior risco de infecção. Por exemplo, diabetes. É muito comum a diabetes a gente repetir de 2 em 2 meses, até de mês em mês, dependendo da gravidade da situação. E na paciente que já tem estudo de repetição, que é um dos problemas sérios que nós vamos abordar no final. A urocultura, para ser positiva, tem que estar acima de 100.000 unidades formadoras de colônia. Bactéria mais frequente. A Escherichia coli, no nosso meio, no nosso hospital, atinge em torno de 60% até 70%. Tem vários hospitais que dá 90%. Além disso, a Klebsiella, o Enterococcus e o Proteus mirabilis. Também os gram-positivos, né? O Staphylococcus saprophytus e o Streptococcus agalactiae, o EGB. Esse é importante para nós tratarmos lá no início do trabalho de parto ou no final da gravidez, lá com 37 semanas, onde todos nós agora estamos fazendo de rotina a cultura do vestíbulo vulvar, né, e anal. Mais do vestíbulo vulvar, porque o anal dá um pouco de dificuldade, né, no nosso meio. Tratamento orientado é sempre pelo antibiograma. Não adianta a gente fazer diferente, né? Devemos orientar pelo antibiograma, né? E quais foram as drogas escolhidas, né, nesse consenso internacional, posso até dizer, né, mas ligado muito à GO brasileira. A GO brasileira capturou isso das ações internacionais. E a Sociedade Espanhola de Ginecologia e Obstetrícia, essa semana, mandou para todos os brasileiros que estão inscritos lá exatamente a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Então, virou quase um consenso mundial. Se você ver também trabalhos americanos, dá no mesmo. A Europa também. Então, as drogas indicadas no tratamento, sempre orientado pelo antibiograma, é a fosfomicina, a nitrofurantoína de 6 em 6 horas, né, e não lembrar de não usar por 37 semanas, a cefalexicina também de 6 em 6 horas, pode ser usada outra cefalosporina em doses habituais, 7 dias, cefuroxina, né, de 12 em 12 horas, 7 dias, também doses habituais, e a amoxicilina, né, com dose de 500 a 875 miligramas, de 12 em 12 horas, dependendo da situação. Tratamento da amoxicilina é geralmente indicado pela EGD, o Streptococcus agalactiae, e Enterococcus faecalis. Então, o segmento, né, no caso da paciente gestante que nós estamos falando aqui, é uma cultura de urina de 1 a 2 semanas após o final do tratamento. E a urocultura positiva é igual tratamento conforme antibiograma. E após nova cultura negativa, antibiótico profilaxia, uso contínuo e pós-coito, que são usados. A nitrofurantoína até 37 semanas, nós sabemos que ela aumenta a possibilidade, se fizer após isso, de icterícia no recém-nato, né? E a cefalexina de 500 gramas
500 miligramas, 250 a 500 miligramas por dia, né? E a nitrofurantoína à noite e ao deitar, né? São as drogas se a paciente tiver a infecção repetida ou tiver infecção urinária de repetição. Essas drogas estão autorizadas a ser usadas na gravidez. Como também a fosfomicina, também ela é autorizada a usar de 10 em 10 dias na gravidez, se der infecção de recidivante. Tratamento da cistite, que é sempre um problema muito mais de pronto-socorro ou de PA, né? O ginecologista faz muito PA, né? O GO, né? Então, o tratamento da cistite, mais da metade das mulheres terão pelo menos um episódio sintomático na vida. Após o primeiro episódio de TU, 24% das mulheres jovens vão ter um novo episódio nos próximos 6 meses. E 2 a 5% vão apresentar tratamento e TU de repetição, que é um problema sério para a gente em consultório, né? O ginecologista, né, é responsável para o tratamento de infecção urinária em 60% dos casos. Então, a maioria das infecções urinárias não complicadas, que é o que nós estamos falando aqui, cai na nossa mão, e nós devemos estar bem habituados a fazer, né? Então, mulher com disúria, diagnóstico diferencial, né, é uma mulher jovem, com sintomas clássicos de cistite, quadro agudo de disúria, polaciúria, urgência, dor suprafluxo, pode ter hematura ou não, sem corrimento vaginal. Tratar, urina essa e urocultura são dispensáveis. Lembrando outra vez, trata clinicamente, é dispensável com a história clínica, é dispensável a urocultura, porque demora 2, 3 dias, só leva a ansiedade da paciente, né? Então, hoje, o protocolo da Febrasgo, da SBU, da infectologia e da patologia clínica, né, dispensa, né, a fazer urocultura em todo mundo. Trate, né, direto com a história clínica da paciente, né? Então, tem que ter um certo cuidado também em afastar alguns problemas, né? Que é corrimento por cândida, por exemplo, vesícula ou úlcera genital por herpes genital, uretrite gonocócica, pielonefrite aguda. Muito cuidado com a pielonefrite aguda, né? Que nós conhecemos, que tem febre, e febre alta, e dor no flanco, e dor lombar. É bem fácil de você separar. Então, está dispensado, hoje em dia, né, pelo protocolo da Febrasgo e de todas as sociedades que estão aqui embaixo, no rodapé do slide, fazer-se a cultura, né? Não há necessidade. Também, na cistite complicada, na pielonefrite aguda, a urocultura com antibiograma deve ser solicitada e iniciar o tratamento logo após a colheita da urocultura. Não esperar o resultado. Então, na cistite complicada, não é o que nós estamos falando aqui, é aquela que a paciente que tem problema renal, tem cálculo renal, tem má formação renal, tem outras doenças da bexiga, câncer e por aí afora. Então, a infecção citoanatômica e TU alta, que é a pielonefrite, infecção ureteral, e TU baixa, cistite e uretite. Modo de aquisição é comunitária, infecções hospitalares ligadas a procedimentos, a tratamentos assistenciais, né? Hospitalar ou fora, como radioterapia, quimioterapia, etc., né? E alterações anatômicas ou funcionais. Essa é a cistite complicada, né? Complicada versus não complicada, né? Essas que nós estamos falando são em cistite complicada. Então, definição de cistite não complicada. Infecção bacteriana aguda da bexiga em mulher jovem, não grávida, sem alteração anatômica ou funcional do aparelho urinário, que não apresenta cistite de repetição. O diagnóstico é clínico, dispensando exames complementares. Clínico, não precisa fazer exame complementar, né? A urocultura com antibiograma deve ser solicitada se houver falha clínica no tratamento. Tratou, não melhorou, aí sim, a necessidade de fazer urocultura. Isso é muito incomum, não atinge nem 10% dos tratamentos. 90% do tratamento responde muito bem. 90% dos uropatógicos em cistite não complicada são sensíveis a antibióticos propostos na primeira linha de tratamento, né?
Então, desafios atuais. Suplementação de trimetopim apresenta uma resistência mais do que de 20%. Toda antibiótica apresenta resistência mais de 25%. Não deve ser utilizada. Fluoquinolona, todas fluoquinolonas, não devem, e as quinolonas também, não devem ser usadas em infecções não complicadas, como cistite não complicada, ou sinusite também não complicada. Alerta desde 16, quando pela primeira vez assistiu uma aula do membro do FDA lá em São Paulo, né? E o EMA, a Vigilância Sanitária da Europa, né, em 2018, também publicou dizendo que não se deve usar mais fluoquinolona. É uma droga que a gente usava constantemente. O nível de resistência bacteriana em alguns centros dá mais de 50%. Então, 20% é a linha de corte. Não devemos fazer, né? Não usar fluoquinolona em cistite, não complicada. O desafio maior é para pielonefrite aguda, Escherichia coli, resistente, e restrições ao uso, né, de fluoquinolona, mesmo em pielonefrite. Qual a melhor opção via oral? Levo ou cipro, cefaloxina, amoxicilina e clavulato. Enterobactéria produtora de isbel, né, que é beta-lactamase, na comunidade. Isso está aumentando muito. E todos os derivados da penicilina, ampicilina, amoxicilina, cefalosporina, elas têm uma possibilidade muito grande de estar produzindo essas bactérias, principalmente as enterobactérias, Escherichia coli, né, e produzindo beta-lactamase, que destrói o antibiótico. Por isso, essa grande resistência que está acontecendo. Não solicite urocultura de controle no pós-tratamento. Melhorou clinicamente, não precisa fazer a urocultura. E aqui está, né, a cistite não complicada, os patógenos, né? Isso, evidentemente, no Brasil tem pesquisa a esse respeito. Existe um grupo de brasileiros de patologia clínica que caracterizou da mesma forma. Você se encontra Escherichia coli, né? Escherichia coli em 75%, Klebsiella, enterobactérias, Proteus mirabilis, Staphylococcus, né? Streptococcus agalacti, lembrar que é 2%, 3%, né? Para o nosso caso, é geralmente 2% Staphylococcus agalacti, né? O Streptococcus agalacti, o EGD, e tanta preocupação tem causado ao GO atualmente, mais os nossos obstetras, né? Então, está aí a Itu não complicada e complicada. Principal uropatógeno, essa pizza está mostrando o que nós temos e encontrado, que a maioria, né, são em mulheres, né, e está associado, ligado diretamente a Escherichia coli e outras bactérias, enterobactérias. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta, o chat está aberto, pode perguntar. Nós já temos aqui umas 3 ou 4 perguntas, né? Mas pode ficar à vontade, né? Que nós vamos responder no final, né, da apresentação. Visualizar é dividir todos aqui. Pronto, aí você pode fechar ali e tocar a aula. Então, está aqui o jornal mostrando esse jornal brasileiro, né, que foi publicado agora, recentemente, em abril de 2020, com apoio das sociedades que estão no rodapé, né, mostra as drogas ideais para se usar, a fosfomicina, a nitrofurantoína, né, dose única. Tem vantagem, quanto mais rápido o tratamento, menor, né, no caso da fosfomicina, a paciente não tem jeito de não tomar a segunda dose, que é dose única. Não há necessidade de estar repetindo nas infecções não complicadas e nem na infecção urinária de repetição, né? Ou os antibióticos também pode ser usado, a cefaloxina, a amoxicilina e clavulato, sabendo que é por mais tempo e o índice de resistência. Se der uma isbel aí, né, você tem uma gram negativa produtora de isbel, né, de beta-lactamase, você vai ter dificuldade aí na...
Agora, a infecção urinária. Volta. Próximo. Então, essas colocações, né? E a gente tira as conclusões, é bem simples e rápido, né? É bem colocado, né? A Febrasgo fez questão de nos colocar isso em reunião, né? Então, o diagnóstico de cistite em mulher jovem, cistite não complicada e em gestante, é clínico, dispensando exames laboratoriais. Iniciaram antibiótico assim que diagnosticado. Nitrofurantoína e fosfamicina representam a primeira linha de tratamento para cistite na mulher, incluindo cistite não complicada, em gestantes e até na complicada, né? Em cistite complicada, iniciar antibiótico logo após colher a urocultura com antibiograma. Colhe a urocultura com antibiograma e inicia o antibiótico. Considerar o resultado de uroculturas prévias recentes, quais o antibiótico usou recentemente a resistência bacteriana local. Um dos sérios problemas para a gente, né, é a infecção urinária recorrente. Essa tem nos dado muito trabalho, né, e não é simples de abordar, porque a paciente exige que fique curada e não é fácil que você tenha a cura dessa infecção urinária recorrente, né? Não é simples. Então, a revisão da literatura, consultas, diretrizes das seguintes sociedades, associações e órgãos governamentais. Então, hoje, todos esses órgãos, American College, a NICE, o Ministério da Saúde do Brasil, né, a Febrasgo, a Associação Europeia de Urologia, todas elas, né, elas levaram esse consenso e nós tiramos esse consenso exatamente dessas sociedades. Quer dizer, praticamente é um protocolo universal, entendeu? Deve ser que o Sudeste Asiático não tenha disso, né? Mas é basicamente um protocolo universal, né? E aí, ITU recorrente, né? Também, o que é possível, né? O que é o ITU recorrente? 3 vezes ao ano ou 2 vezes no semestre. Sintomas de início agudo, bacteriúria baixa, acima de 100 unidades formadoras de colônia, no jato médio, e ITU, 10% das mulheres ao ano, 50% das mulheres ao longo da vida, 25% de 9 episódios em até 6 meses, e 2 a 3% viram ITU de repetição, né? Fatores de risco agora relacionados à idade associada a ITU de repetição em mulheres. Intercurso sexual, né? Uso de espermicida, novo parceiro sexual, cistocele, antecedente materno de ITU, antecedente de ITU na infância, né? Isso são cateterismo urinário, né? Deterioração funcional em idosos internados, né? Mulheres na pró-menopausa, na pós-menopausa e idosos. Então, isso tudo é que é mais frequente, mas é uma doença que atinge 2 a 5%, enquanto que as outras cistite ao longo da vida, 50%, né, 50% vão atingir as mulheres, metade das mulheres. E quem recebe essas pacientes somos nós, geralmente por telefone, e que nos dá uma dificuldade muito grande, que todo antibiótico hoje tem que ser receitado em via dupla, né, em receituário branco carbonado. Então, a etiologia proposta de ITU causada por não E. coli é maior em ITU de repetição, em comparação com infecções esporádicas. Também há aumento da frequência de uropatóides resistentes. Então, é mais complicado. Além de tudo, você tem uropatóide resistente. A história abrangente, a avaliação diagnóstica. É uma história abrangente, exame físico, cistoscopia, ultrassonografia de rim e da bexiga não são necessários em ITU, exceto quando houver suspeita de condições associadas, cálculo renal, obstrução, câncer. Todos os episódios de cistite devem ser confirmados pela cultura, que é muito comum a paciente
principalmente paciente de mais idade, repetidas vezes se queixar com urocultura negativa. Essas pacientes que se repetem constantemente, deve ser feita a urocultura antes de iniciar o tratamento, porque senão você vai ter efeitos colaterais e eventos adversos do uso do antibiótico. Né? Cultura periódica de urina não são recomendadas em pacientes assintomáticos. E antibióticos não devem ser prescritos em caso de bacteriúria. Né? Não trie e não trate. Episódios agudos causados por bactérias resistentes aos antibióticos orais devem ser tratados com antibióticos parenterais no menor tempo possível. Fatores de risco para estudo de repetição devem ser identificados e tratados quando possível. Medidas comportamentais devem ser recomendadas a todos os pacientes. Estrógenos vaginais, promestrieno e estriol podem ser oferecidos às mulheres na pós-menopausa. Não há necessidade de associar a progestágeno para a proteção endometrial. Essa pergunta também eu fiz várias vezes, né, e a resposta foi: não há necessidade, nem para o promestrieno, nem para o estriol, né, que tem no mercado aí várias marcas que nós podemos usar. Agora eu vou tomar um pouco de água aqui. Também não há evidência científica para recomendar o cranberry, essas vacinas orais, tem vacina sublingual, vacina nasal, que são essas OM89, para profilaxia, não parece que tenha nenhuma grande ação. O seu uso, evidentemente, em casos difíceis, no Brasil nós temos um produto que pode ser usado, mas não tem evidência ainda clara que esses produtos, as vacinas orais, têm grandes soluções, como a demanose, instilação intravesical, metenamina, probióticos, fitoterápicos, biofeedback, não são recomendados como profilaxia. Nós andamos usando aí durante algum tempo, né, probióticos, achando que isso seria uma solução, né, mas não parece, e as evidências médicas são muito fracas para indicar isso. Esses dois de cima aí, o OM89, né, que tem no Brasil, uma vacina oral, há dúvidas ainda a respeito se ela tem uma grande ação. Então, após recomendações, após discussões dos riscos e benefícios, a profilaxia antimicrobiana com fosfomicina, prometadol ou nitrofurantoína pode ser oferecida em regime contínuo ou pós-coito, por um período longo de 12 meses. Como é que se faz a fosfomicina? 10 em 10 dias. Como é que se faz a nitrofurantoína? Todo dia à noite ao deitar. Né? Esse exercício de repetição nos dá bastante trabalho. Né? Então, está aí o esquema posológico na exercício de repetição. E aqui nós queríamos agradecer aos professores que nos cederam os slides e nos orientaram, né? Que é o Sérgio Zimmermann, né? Que é coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, a colega Patrícia Rossi, deve ser até parente sua, cara, né? Do seu esposo, né? Que é consultora da Febrasgo, é colega obstetra, né? O Clóvis, que é atual presidente da Sociedade de Infectologia, Brasileira de Infectologia, e o Truce, que é o doutor em urologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, chefe do setor de urologia do Grupo Fleury e membro do Departamento de Urologia do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Gente de peso. Queria agradecer a todos. Nós demoramos aqui 40 minutos, né? Essa aula, evidentemente, ela é muito maior, nós cortamos bastante, né? E vamos responder algumas perguntas que nos chegaram. Então, vamos lá. Eu anotei aqui do lado. Se você tem piúria e nitrito negativo, é sinal incontestável de infecção urinária? Uma piúria de 20 a 30 leucócitos, né, com nitrito negativo, não é indicação de infecção urinária. Não é indicação de infecção urinária. Como colher a urocultura? Né? Então, todos os detalhes têm que ser feitos. Né? Primeiro, urina da manhã. Higiene externa. Não há necessidade de passar nenhum antisséptico. Apenas
higiene externa, né? Higiene externa com água, no máximo um sabão de coco ou um sabão neutro, nenhum que tenha antibiótico. Não pode afetar a cultura de urina, né? E transporte, uma vez colhido no frasco, a urina, 2 horas tem que chegar no laboratório. Se vai demorar um pouco mais, coloque logo na geladeira. E se você deixar fora da geladeira, pode dar falso positivo, que a urina é um meio de cultura muito bom. Outra pergunta é sobre em relação à bacteriose sintomática, em pacientes que vão, por exemplo, esterectomia, onde existe de lesão vesical, se trata, né? Qualquer procedimento urológico, né? Isso aí é ginecológico. Não foi discutido esse assunto lá, mas acredito que seja de bom senso tratar, né? Acredito eu que seja de bom senso. A pielonefrite, né? Também não é o assunto da nossa aula. Em gestante, né? O melhor produto que tem ainda são as cefalosporinas. Mas deve ser feito cultura e tratar segundo o antibiograma, né? As cefalosporinas você introduz logo, né, de primeira opção, né? Obrigado aí ao colega Ariceli, que está participando aqui com a gente, está mandando também um agradecimento, né? Também, e fazer a pergunta pode fazer a pergunta pelo áudio também. Abre o áudio e faz a pergunta. Antibiótico que tenha mais de 20% de resistência não deve ser usado? Sim, não deve ser usado, né? Muita resistência, acima de 20%, não deve ser usado. Mais pergunta aí. Zacarias, eu queria fazer um comentário aqui. Se Pode fazer. Todo mundo sabe aqui, né, que eu trabalho com a endometriose. Então, por diversas vezes, eu tenho colegas urologistas que me encaminham essas pacientes com diagnóstico de endometriose que procuraram por cistite de repetição, né, por quadros de disúria, de dor ao urinar após a relação sexual. E aí, com isso, diversas vezes eu vejo que essas pacientes que têm uma endometriose profunda, retrocervical, ligamento interossacro, que é o local onde esse processo inflamatório fica em cima do plexo inferior, elas acabam fazendo um pouco de urina residual. E muitas vezes elas passam a ser aquele fator de risco, né? Quando você tem uma alteração funcional da bexiga. Então, eu chamo a atenção para os colegas. Muitas vezes, o questionário urinário deve fazer parte da investigação dessas pacientes. Karen, esse assunto, né? Infelizmente, eu acho que o bom senso você deve tratar, entendeu? Mas não foi discutido nesse protocolo, né, da FEBRASB e da Sociedade Brasileira de Urologia. Você chamou bastante atenção, eu acho que nós devemos tratar. Questão de... Eu não consegui ler nada, eu li vários artigos também, né? Não consegui ver nada a esse respeito sobre a endometriose, né? E a urina residual. Nos procedimentos ginecológicos, como a esterectomia, mesmo vaginal ou abdominal. Né? Vou colocar um comentário aqui que eu não estou sabendo. Outra pergunta. Devemos fazer urocultura e antibiograma, né, na ITU não complicada? Né? Eu falei bem claro aqui. Não devemos tratar direto com as 2 drogas que nós colocamos aí e mais 3 drogas que são possíveis de usar, cefalosporina. Lembrando que nós estamos hoje com muita bactéria produtora de beta-lactamase, SBEL, né? Escherichia coli, produtora SBEL, que a gente chama, né? Essas bactérias devem ser olhadas com muita atenção, né? Muita atenção, porque elas destroem o anel beta-lactâmico e não deixam a cefalosporina agir adequadamente, né? Na dúvida também, devemos ou não usar antibiótico. Na dúvida, é melhor você fazer uma história clínica bem feita, ver se não tem herpes, não tem candidíase, não tem trauma vesical, excesso de relação sexual, noite de núpcias
e por aí vai, a troca de parceiro, etc. Né? Entendeu? Então, é para saber se você vai ou não fazer o tratamento. Se não tiver nada disso, devemos tratar, né, justamente quem chega no nosso TA. Né? Os TAs de ginecologia, que são, em Vitória tem vários deles, né? E nós temos, a Unimed tem um grande que atende mais de 1.000 pessoas por mês, né? Então, é uma indicação de usar. Né? Está lambendo ali. Vai encostar a boca no trentinho. Por que dose curta? Né? Foi uma discussão muito grande. Né? Tanto a macrodantina como a fosfomicina tem meia-vida de 3 dias. E a nitrofurantoína, se você usar de 6 em 6 horas, só por 5 dias. A dose encurtou muito, porque a concentração vesical dessas drogas são muito elevadas. Por isso que nós precisamos de fazer por grande tempo. Né? Álvaro, eu não abordei a cistite intersticial. Essa é uma aula de cistite mais simples. Né? Cistite complicada também nós não abordamos, porque tem que ter uma abordagem mais urológica. Né? A intersticial também é uma abordagem mais urológica. Né? Não é fácil você tratar também. É tão difícil ou muito mais do que a cistite recorrente. O Álvaro, nós vamos ter a próxima palestra, o José Tadeu, que é um urologista, ele se ofereceu para dar uma palestra sobre as cistites intersticiais e síndrome da bexiga dolorosa. Só para informar, tá, Zaco? Tá bom. Vamos lá, vai ajudar a gente aí, né? Outra, repetir urocultura. Quanto tempo depois? Não há necessidade de fazer a repetição de urocultura em cistite não complicada. Se houver cistite recorrente, né, em qualquer situação, deve ser repetido de 7 a 14 dias. Não precisa repetir um dia depois, nem no uso de antibiótico. Se usar antibiótico, estiver usando antibiótico, não adianta fazer a urocultura. Tem que dar um prazo de 7 dias sem uso de antibiótico, no mínimo. De 7 a 14 dias. Eu sempre peço em torno de 14 a 20 dias, né, fazer a urocultura em casos selecionados, né, que é aquela cistite de repetição mais complicada, ou em grávidas também, que o risco de uma grávida com cistite, uma bacteriúria sintomática, evoluir para uma pielonefrite não é pequeno. Então, nós devemos estar bastante atentos, e é uma doença muito grave, né, porque, além de afetar a mãe, afeta o feto com prematuridade, com ruptura de bolsa e restrição de crescimento. Bom, essas perguntas que nos chegaram. Zacarias. Fala, doutor Saulo. Um prazer tê-lo aqui, né? Talvez fosse interessante você falar o nome comercial desse produto, porque só tem um publicado aqui no Brasil. Então, aqui não teria nenhum problema você falar o nome dele. Eu conheço 2, né? 2? Então, fala os 2. São 2. Eu só conheço o nome. Eu não falei o nome comercial, né? Mas é fácil, só na internet hoje em dia não tem DEF mais, né? Não sei se você se recorda aí dos DEFs, né, que desatualizava, né? Eu não usei o nome comercial, né? Mas é a fosfomicina, né? Em dosagem bastante alta, em dose única, né? E se dilui em meio copo d'água e toma de preferência após esvaziar a bexiga à noite ao deitar. Eu conheço em 2 laboratórios. Né? Eu conheço só o Monuril, mas, de qualquer forma, eu acho que essa pergunta procede porque tem muita gente na lista e, às vezes, a gente fala em fosfomicina. Nós tivemos uma surpresa, né? O que nos embolou aqui, né? Porque nós calculávamos, tem uns 30, deu quanto aí, mano? Deu 100. Deu 100 pessoas, né? Aí, Zacarias, eu estou até com essa dúvida, porque nosso Zoom é para 300 pessoas e umas 5 me mandaram mensagem que quando atingiram 100 não conseguiram entrar. Eu vou verificar isso. Tem que verificar. Né? Tem que verificar. Parabéns pela apresentação. Gostei muito. Muito obrigado, doutor Saulo. Bom, surpreendeu a gente mesmo, né? A quantidade de colegas, né? Sabendo que a eu, como professor de medicina, né, e vários que estão aqui, a Carla, o doutor Saulo,
tem vários professores aqui que eu já vi aqui presente, né? Somos lutadores pela educação médica continuada. Eu acho que esses métodos, pelo Zoom, pelo Teams, por vários outros, nos ajudou demais. Eu, sinceramente, estou preso em casa aqui, eu só faço ciclismo de manhã, 3 vezes por semana, né? E com um pouquinho de atividade física na nossa academia aqui, fica preso aqui o dia todo em casa, e isso me ajudou demais. Esse congresso da SOGESP, né, que a gente ia para lá, é uma dificuldade muito grande. Eu assistia 20 palestras, vamos supor. Eu já assisti mais de 60 palestras, e a hora que eu quero. Então, é uma facilidade muito grande, né? Eu tenho minhas dúvidas se os congressos serão presenciais, exclusivos. Vão ser presenciais e pela web. Não tenho Vão dúvida ser disso. híbridos. Híbrido, Agora né? os congressos vão ser híbridos. Vão ser híbridos, porque o sucesso foi muito grande. E já na SOGESP tem 5.400 pessoas inscritas, né? A gente vai acompanhando, quando a gente acessa a CCI hoje, já tinha 5.400 pessoas, em torno disso aí, né? Com mais de 900 mil acessos, né? Eu mesmo vi mais de 50 aulas na SOGESP, né? Muito interessante, muito bom. Zacarias, então eu queria agradecer a todas as pessoas, a você principalmente, né, que é uma pedra muito importante da educação continuada no nosso estado e da nossa sociedade. Eu agradeço, né? Agradeço a FEBRASGO por ter apoiado a gente também com essa plataforma Zoom, né? E gostaria de deixar aqui o convite para as próximas palestras, né? Provavelmente vai ser sobre a cistite intersticial e síndrome da bexiga dolorosa, e para o nosso simpósio, né? Na verdade é um workshop de tratamento de miomas, que vai ser patrocinado provavelmente pela AstraZeneca, e nós estamos trabalhando na construção disso daí. Vai favorecer os nossos residentes, principalmente, que tiveram essa lacuna do ensino, né? No período de pandemia. Mas todos os associados estarão convidados. Eu vou verificar essa questão do nosso limite, né? Atingimos 100 convidados rapidamente. Eu não tinha dúvida, né, pelo palestrante e pelo interesse e a carência do nosso estado, né? Nós temos aqui excelentes profissionais e mesmo longe um dos outros, como Zacarias falou, através da web, nós ficamos mais próximos e podemos tirar nossas dúvidas. Então, com certeza, nós vamos investir também nessa tecnologia híbrida, tá? Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu dou por encerrada a reunião e agradeço a presença de todos e ao nosso laboratório patrocinador. Cara, eu queria agradecer aos 100 colegas que passaram por aqui, ao laboratório, ao Frederico, ao laboratório Zambon e o Márcio aqui, que é meu guru da internet, né? Para não dar zebra, ele está aqui do meu lado, aqui nós estamos não é coisa simples, entendeu? Eu tive muita dificuldade no começo para admitir os colegas, eu tinha que estar admitindo todo mundo, né? Com certeza. Zacarias, só aproveita. Que admite automaticamente, entendeu? Então, muito obrigado pela presença de todos, aos 100 colegas, ao pessoal lá do Hospital da Unimed, da Maternidade da Unimed, aos colegas da Sogóis, né, aos GOs de campus também, eu vi uns colegas de campus aqui presentes, né? Então, a gente está feliz de ter tanta gente, né? E me surpreendeu, né? E tumultuou no começo aqui com tanta admissão de gente, né? Deve ter um sistema aqui que admite automaticamente, né? E o Frederico também, que nos ajudou também, trouxe os slides, aos professores que tanto nos ensinaram, né? Para nós falarmos. E uma boa noite a todo mundo e muito obrigado. E damos por encerrado aí. Karen, um abraço. Obrigada. Só mais uma coisa. Quem ama, alimenta. Vocês vão receber os panfletozinhos para entregar às pacientes grávidas para abastecer os nossos bancos de leite. Essa campanha é estendida e vai até dezembro, certo? Tem as orientações e os locais onde elas podem fazer a doação. Alguns bancos de leite encaminham até em casa para buscar o leite que foi retirado. Tá, gente? Boa noite. Quem ama, alimenta. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo.